Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou a Esther Albertini, historiadora, multiplicadora das disciplinas do Inova São Paulo, itinerários formativos do novo ensino médio na área de Ciências Humanas, Desenvolvimento Pessoal, mentora e consultora para professores iniciantes. Sejam bem-vindos ao Era Uma Vez Uma Aprendiz. Vocês podem ouvir o podcast no Anchor FM, no Spotify e no Google Podcast. O podcast também está disponível no canal do YouTube Era Uma Vez Uma Aprendiz. E o tema de hoje é O Homem Cordial, capítulo 5 do livro Raízes do Brasil, escrito pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil, um homem cordial, 1936. Problemática, identidade brasileira. O que é o Brasil? O que nós somos? O que nos faz ser como somos? Objetivo: querer entender a modernidade brasileira, querer entender os rumos da sociedade brasileira que transita do mundo da tradição para a sociedade urbana e moderna, querer pensar os momentos de tensão entre a tradição e a modernidade brasileira, sociologia política, elementos da tradição, persistência da tradição versus elementos da modernidade, urbanização e surgimento das sociedades de classe, embate brasileiro. Raízes do Brasil. O livro é dividido em 7 partes, intituladas Fronteiras da Europa, Trabalho e Aventura, Herança Cultural, O Semeador e o Ladrilhador, O Homem Cordial, Novos Tempos e Nossa Revolução. A parte em que é desenvolvido o conceito de homem cordial é uma das que mais revelam as intuições de Sérgio Buarque de Holanda. O conceito foi extraído de uma carta do escritor paulista Ribeiro Couto, interessado ao também escritor mexicano Alfonso Reyes. A expressão cordial não indica, ao contrário do que se pensa, apenas bons modos e gentileza. Cordial vem do radical latino cordis, cujo significado, o mais remoto, é cordas. Isto é relativo a coração. Sérgio Buarque de Holanda acentua essa explicação etimológica da palavra para ressaltar a sua dubiedade e, a um só tempo, a sua adequação àquilo que caracteriza, segundo a sua tese, o temperamento do homem brasileiro. Ao contrário do povo japonês, entre os quais a polidez é a parte intrínseca do processo de civilização, no Brasil, ela está apenas na superfície. Em suas palavras, ela pode iludir na aparência. Isso se explica pelo fato de a atitude polida consistir precisamente em uma espécie de mímica deliberada de manifestações que são espontâneas no homem cordial. É a forma natural e viva que se converteu em fórmula. Além disso, a polidez é, de algum modo, organização da defesa ante a sociedade. Detém-se na parte exterior, epidérmica, do indivíduo, podendo mesmo servir, quando necessário, de peça de resistência. Equivale a um disfarce que permitirá a cada qual preservar inatas as suas sensibilidades e suas emoções. O homem
cordial, segundo Sérgio Buarque de Holanda, precisa expandir o seu ser na vida social, precisa estender-se na coletividade, não suporta o peso da individualidade, precisa viver nos outros. Essa necessidade de apropriação afetiva do outro pode ser notada no título de exemplo até em expressões linguísticas. Sérgio Buarque de Holanda cita o sufixo inho colocado em palavras como senhorzinho, senhorzinho, que revela a vontade de aproximar o que é distante do nível do afeto. O homem cordial é, portanto, um artifício, um árdio psicológico e comportamental que está incrustado em nossa formação enquanto povo. É por isso que Sérgio Buarque de Holanda diz também que a contribuição brasileira para a civilização será o homem cordial. Explicações sobre o Brasil no século XIX. Explicações raciais e explicações evolucionistas. Raça inferior, romântica sobre nossas origens. Índio brasileiro como algo exótico. O que difere o Brasil dos outros povos? A força da família patriarcal na nossa história. A formação tem uma força tão intensa que, em todas as nossas relações sociais, buscamos intimidade, proximidade, familiaridade. Temos distância do que é impessoal e burocrático. Cordes, coração do homem dominado pelo coração, pelos impulsos, pela emoção. Brasileiro age mais pelo coração do que pela razão. Subjetividade brasileira. Já se disse numa expressão feliz que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo um homem cordial. A amabilidade no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito um traço definido do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras, civilidade. São, antes de tudo, expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Na civilidade, há qualquer coisa de coercitivo. Ela pode exprimir-se em mandamentos e em sentenças. Entre os japoneses, onde, como se sabe, a polidez envolve os aspectos mais ordinários do convívio social, chega a ponto de confundir-se por vezes com reverência religiosa. Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o brasileiro. Nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez. Ela pode iludir na aparência. Isso se explica pelo fato de a atitude polida consistir precisamente em uma espécie de mímica deliberada, de manifestações que são espontâneas no homem cordial. É a forma natural e viva que se converteu em fórmula. Não significa que o brasileiro é apenas afável e doce. Cordial não quer dizer bonzinho, passivo, submisso. Cordial também é violento. Em outras palavras, significa um comportamento passivo-agressivo. Diminutivo inho traz afetividade, proximidade, intimidade.
No domínio da linguística, para citar um exemplo, esse modo de ser parece refletir-se em nosso pendor acentuado para o emprego dos diminutivos. A terminação inho aposta às palavras serve para nos familiarizar mais com as pessoas ou os objetos e, ao mesmo tempo, para lhes dar relevo. É a maneira de fazê-los mais acessível aos sentidos e também aproximá-los do coração. O que difere o Brasil dos outros povos? A força da família na nossa história. A família tem uma força tão intensa que em todas as nossas relações sociais buscamos intimidade, proximidade e familiaridade. No Brasil, pode-se dizer que só excepcionalmente tivemos um sistema administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a interesses e objetivos fundados nesses interesses. Ao contrário, é possível acompanhar ao longo da nossa história o predomínio constante das vontades particulares que encontraram o seu ambiente próprio em círculos fechados e poucos acessíveis à ordenação impessoal. Aqui eu vou só fazer um parênteses, eu vou fazer um parênteses entre o conceito freudiano de das Unheimlich, que significa o estranho ou o familiar, o estranho familiar. Então, aqui, quando o Sérgio Buarque de Holanda, ele se refere à proximidade e à familiaridade, é exatamente quando as pessoas elas buscam umas nas outras, ou até mesmo em objetos ou ambiente, aquela familiaridade, aquilo que seria estranho, mas ao mesmo tempo familiar. Então, o que seria esse estranho, essa estranheza, o estranhamento, né, de acordo com Sigmund Freud? Né? Esse estranhamento seria algo que tínhamos desejado na nossa primeira infância, mas de acordo com o convívio social, com a cultura, com as tradições, aprendemos que aquilo é feio e acabamos repelindo aquilo ali, acabamos tendo repulsa àquilo ali. Então, aquilo acaba se tornando estranho, só que ao mesmo tempo ele é familiar porque nos remete à nossa primeira infância. Então, a partir do momento que o Sérgio Buarque de Holanda, ele diz que o brasileiro ele busca aquela familiaridade, aquela proximidade, aquela intimidade, significa aquilo que é semelhante ao que tínhamos na primeira infância, seja cheiro, algum tipo de olhar ou até mesmo algum toque, algo que nos remete à nossa primeira infância, algo que nos remete aos nossos pais, né? Pai, mãe, ou alguém que cumpriu a função materna ou paterna. Dentre esses círculos foi, sem dúvida, o da família, aquele que se exprimiu com mais força e desenvoltura em nossa sociedade. E um dos efeitos decisivos da supremacia incontestável absorvente do núcleo familiar, a esfera por excelência dos chamados contatos primários dos laços de sangue e de coração está em que as relações que se criam na vida doméstica sempre forneceram um modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Isso ocorre mesmo onde as instituições democráticas, fundadas em princípios neutros, abstratos, pretendem assentar a sociedade
em normas antiparticularistas. Origens do homem cordial, herança da família patriarcal. Pai tem direito de vida e morte sobre todos. A sua autoridade é inquestionável. Jean-Baptiste Debré, a transposição quase literal do espaço privado para o espaço público. Esta transposição é feita com uma regra muito clara, hierarquia rígida. A família patriarcal invade o espaço público e se perpetua infinitamente por esse espaço. Assim, a esfera doméstica impõe a sua lógica à esfera pública. Patriarca, filhos, esposa, grávida, ama, com bebê, escrava. Nesse ambiente, o pátrio poder é virtualmente ilimitado e poucos freios existem para a sua tirania. Não são raros os casos como o de Bernardo Vieira de Mello, que, suspeitando da nora de adultério, condena à morte em conselho de família e manda executar a sentença sem que a justiça dê um único passo no sentido de impedir o homicídio ou de castigar o culpado, a despeito de toda a publicidade que deu ao fato o próprio criminoso. Raízes do Brasil, página 83. Ele escreve Estado Novo, Vargas, para pensar o passado brasileiro, mas, sobretudo, para projetar um futuro de radicalização da democracia e da inclusão social. Para o Brasil crescer, deveria aperfeiçoar-se, deveria usar mais a razão. A principal herança do Brasil, a família patriarcal, é um dilema para o Brasil. Nós poderíamos ter um Estado republicano se tivermos uma república, coisa do povo / popular, coisa pública. Ainda hoje, a política brasileira é regida pelo privado. Políticos muito famosos criam uma familiaridade, uma intimidade. Vargas era o pai dos pobres. Patrimonialismo. Ver o que é público como privado. Se apropriar do público como algo privado. Transformar o público em privado. Exemplos: quando um político quer ter vantagem usando o próprio cargo, ou quando nos apropriamos também do espaço público de forma privada. Corrupção. Essa questão do Vargas ser conhecido como o pai dos pobres, vocês podem ouvir a explicação na reprise da aula sobre a psicologia das massas no discurso da dominação, que essa foi uma reprise de uma aula ministrada na disciplina Reflexões sobre o Poder, dos itinerários formativos do novo ensino médio no primeiro semestre, a qual é destrinchada sobre o livro A Psicologia das Massas e Análise do Eu, e essa explanação é feita em cima das dinâmicas de poder. Então, a partir disso, vocês vão poder compreender melhor esse conceito de o pai dos pobres, que nada mais é do que a figura carismática a qual a própria massa projeta o seu pai, ou então a pessoa que não cumpriu a sua função paterna, ou seja, a massa ela projeta aquilo que ela gostaria de ter tido e não teve, então ela
projeta isso nos líderes carismáticos, e os líderes carismáticos, por sua vez, eles se aproveitam da vulnerabilidade alheia para poder manipular a população. Então, vocês podem ouvir essa explanação na reprise A Psicologia das Massas, nos discursos da dominação, que é uma explanação do livro, do resumo do livro A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, do Sigmund Freud. Termina aqui a explanação do resumo do capítulo 5 do livro Raízes do Brasil, Um Homem Cordial, escrito pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda. Aqui discutimos o fato do brasileiro ser cordial não pela genuína gentileza, e sim por um comportamento passivo-agressivo. Discutimos também a motivação do brasileiro se sentir mais confortável com a informalidade e pessoalidade ao invés da formalidade e da impessoalidade. Eu sou a Esther Albertini, historiadora multiplicadora das disciplinas do Inova São Paulo, itinerários formativos do novo ensino médio na área de ciências humanas, desenvolvimento pessoal, mentora e consultora para professores iniciantes. Por hora é isso. Até a próxima!